Olá, corredor! Olá, corredora! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Ultrafluência. Aqui no nosso curso de inglês a gente vai falar um pouquinho sobre corrida ao mesmo tempo. Eu já explico o porquê. Mas aqui estamos na nossa aula introdutória. Quero só te mostrar um pouquinho como que funciona o curso, qual que é a estrutura e tudo mais. Então aqui aprender inglês é igual correr. Já vamos começar a falar sobre isso. A gente vai dando um passo de cada vez, a gente começa aqui nas nossas corridas de 5 quilômetros para a gente construir uma base bem sólida, bem forte, para que aos poucos você vá ganhando ritmo e o mais importante, confiança, beleza? Aqui a gente não vai falar em memorização, eu nunca vou usar essa palavra, vocês vão ver que eu vou bater bastante nessa tecla ao longo das aulas, nunca vou pedir para você memorizar, eu vou sempre pedir para você praticar, beleza? Então, tem aí do seu lado, essa é outra coisa que eu vou repetir bastante, já vai se preparando. Tem aí do seu lado papel, caneta, caderno, ou aberto no teu computador, Word ou Google Docs, o que você preferir, para você praticar bastante, beleza? Nas aulas, eu também deixo os exercícios ou de conversation, ou os exercícios em aula, e principalmente os exercícios de homework, em anexo para você praticar, beleza? Essa é outra coisa que eu vou enfatizar bastante também. O que eu recomendo é que você tenha ali no seu caderno, enfim, o que você preferir, que você escreva os modelos, beleza? E que daí você escreva as respostas logo depois. Por que que eu gosto da escrita? Porque quando a gente escreve ou digita, mas principalmente escrita, a gente visualiza estruturas. A gente vê as palavras mais uma vez, a gente pensa nas palavras mais uma vez. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente internalize e não memorize palavras, estruturas e tudo mais. Beleza? Mas, de qualquer forma, aqui a gente vai sempre focar no que importa, que é se comunicar de verdade. Beleza? Então, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o nosso curso. Quero só trazer mais algumas informações antes da gente começar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. E aqui a gente vai no seu pace. Falando um pouco da corrida, se você já corre, você já sabe o que é o pace. Então, beleza. Se você não corre e está fazendo o nosso curso, eu quero só explicar, porque eu vou comentar isso algumas vezes. Pace, a gente não usa quilômetros por hora, a gente usa pace para medir ritmo na corrida. É quantos minutos você leva para correr 1 quilômetro. Isso acaba, como eu falei, determinando o ritmo do corredor. Se você está mais rápido, se você está mais devagar. Beleza? De qualquer forma, é sem pressão, mas sempre avançando. Só uma outra curiosidade: quando a gente fala pace baixo, a velocidade é mais alta, porque leva menos tempo para você cumprir 1 quilômetro, né? Para você fechar 1 quilômetro. Quando o pace está mais alto, mais tempo para fechar 1 quilômetro, menor a sua velocidade. Então, pace baixo é sempre legal, é sempre rápido. Beleza? Mas é isso aí. Por que corredor? Por que corredora? Eu sempre falo nas redes sociais e aqui, olá corredora, porque eu sempre comentei nas minhas aulas, desde os tempos que eu dava aula em escola e nas minhas aulas VIP, que aprender inglês é igual treinar para uma corrida, é igual ir para academia, é igual ir para o crossfit, para o vôlei, para o basquete, seja qual for o seu esporte, se não for a corrida. Como assim, Lucas? O que você quer dizer? No fim, eu acabei adotando a corrida na minha metáfora aqui do inglês, porque é o meu esporte, é o meu hobby. Então, é o que eu vivo fora das aulas, certo? Tá, beleza. Por que corrida? Porque é uma progressão. Tudo é uma progressão. A gente começa devagarzinho ali nos 5 quilômetros, igual eu comentei, a gente vai construindo aquela base sólida, a gente vai fortalecendo e tudo mais. Depois a gente avança para os 10, para o 21, que é a meia maratona, os 42 quilômetros, que é uma maratona completa, para a ultra e por aí vai. Porque aprender inglês é de fato igual a corrida. Nunca tem fim, né? A gente nunca aprende desculpa, a gente nunca para de aprender coisas. Sempre tem uma palavra nova, uma expressão nova, beleza? E é um processo. Ah, Lucas, quanto tempo que eu vou levar para ficar fluente? Isso depende só de você. Quanto tempo você está disposto a investir no seu próprio processo, né? Quanto tempo você tem disponível. Mas é isso. E também por causa da expressão de correr atrás, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, é mais uma metáfora que eu gosto bastante. O bom daqui é que você nunca vai correr sozinho. Nos seus treinos longos ou curtos,
você está sempre super bem assessorado. Beleza? Estrutura. O curso é separado em 5 módulos. 5 cada inglês, 10 cada inglês e por aí vai. A gente vai ter sempre uma aula de conversation a cada 5 aulas, exceto nesse primeiro módulo que eu coloquei um pouquinho mais de conteúdo. Porém, você pode e deve marcar uma aula ao vivo comigo já a partir da 5ª aula aqui, mesmo que a 5ª aula do primeiro módulo não seja de conversation, beleza? Então, a cada 5, você pode sempre marcar uma aula comigo para a gente tirar dúvidas, fazer review, principalmente fazer conversation e praticar bastante. Beleza? Um pouquinho sobre o método, o Sprint, como eu batizei ele. Ele é um método que está validado há 10 anos. É tudo baseado em estratégia. Lucas, o que você quer dizer com estratégia em inglês? Nós vamos de ponto A, que é o seu inglês atual. Ah, mas eu estou começando do zero. Ok, então começando do zero é ponto A, e a gente vai até ponto B. Seja qual for a sua transformação, profissional, hobby, quero viajar para correr, quero só saber uma língua nova. Seja qual for o seu ponto B, a gente vai fazer isso da melhor forma possível, com estratégia, com prática, não é só decorando coisa aleatória por aí, beleza? Então, a gente vai sempre usar de muita estratégia para percorrer de ponto A até o ponto B da melhor forma possível e da forma mais eficiente também, beleza? Então, como eu comentei, o método Sprint acabou nascendo já nas épocas que eu dava aula em escola. Eu dei aula em 3 escolas diferentes e eu não posso falar mal de escolas. Eu gostava, mas eu era criança e não era eu que pagava. Então, tem isso. Tenho certeza absoluta que qualquer escola hoje em dia vai te segurar lá por pelo menos uns 5 anos. E hoje em dia eu não acredito que você precise ficar 5 anos para aprender inglês. Nesse final do curso aqui, você já vai sair desse curso intermediário, certo? Do final do beginner, do iniciante, para já o intermediário. E você não vai ficar aqui 5 anos, beleza? O que esperar? Toda a minha vivência de turista, de trabalhador lá fora, beleza? Então eu tenho aqui many tips, muitas infinitas dicas para te dar, beleza? Vou compartilhar com você toda a experiência que eu tive de viagem, de trabalho, experiência boa, experiência ruim e tudo mais. Inglês do dia a dia, perdão, faltou um N. Inglês do dia a dia, então, expressões que todo mundo usa, como que é de fato o inglês falado lá fora, e não só o inglês dos livros, beleza? Inglês para o trabalho, business English, inglês para viagem, traveling English, beleza? Os pilares aqui do meu método. A gente sempre começa com warm-up, igual na corrida. Então, a gente vai começar com uma imersão interativa. O que significa isso? Review, conversation, geralmente sempre focado na aula passada, beleza? Para a gente já começar uma aula nova, revisando e reforçando tudo que a gente viu. De novo, para não ter que memorizar nada, e sim internalizar, usar, praticar, beleza? Daí é dado o start. Então, a gente começa sempre com os fundamentos. O que são fundamentos? Vocabulário e, quando for o caso, estrutura gramatical. Ah, você falou que não tem estrutura gramatical complicada. Sim, ok. Mas a gente sempre tem que, eu pelo menos, sempre tenho que te dar a forma, o porquê. E eu te explico. Eu não gosto de memorização, porque para mim é, entre aspas, lavagem cerebral. Se alguém algum dia te perguntar, por exemplo, assim, I like chocolate, she likes chocolate. Por que a gente usa likes chocolate, né? E se alguém te perguntar, eu quero que você seja autônomo e independente para responder o porquê e explicar o porquê. Eu não quero que você só fale, porque o Lucas falou na aula que é assim. Não. Você vai explicar, porque você sabe o porquê. E é isso. Então, aqui nos fundamentos, na nossa grammar, eu quero que você tenha autonomia para entender e explicar se você precisar. Beleza? Numa viagem, você vai saber exatamente o que fazer, você vai saber o que falar. Você não vai precisar consultar uma lista, um guia prático, seja o que for. Beleza? Running é a nossa prática ativa. É quando a gente já está correndo com as nossas próprias pernas. Então, a gente vai ter mais exercícios de listening, de vocabulário
e por aí vai. E finish, a gente finaliza internalizando. Ah, Lucas, você falou bastante já de internalizar. O que é isso? É quando passa a se tornar natural, beleza? Então, não é assim, tipo, ai meu Deus, porta é door, porta é door, porta é door. Não. A gente olha para a porta, a gente faz exercícios falando sobre ela. Só um exemplo, tá? Que cor que é a porta da sua casa. Então, depois a gente falar tanto de porta, já vai soar normal para você, já vai soar natural, beleza? Então, aqui vão ter mais exercícios de conversation, às vezes alguns exercícios escritos e principalmente homework, beleza? Aqui na internalização, eu quero bater numa tecla muito importante. Aqui, geralmente, eu falo que é o começo do fim, é o começo do fim da aula, óbvio, mas é a sua prática e o seu estudo e o seu exercício fora da aula, que é tão importante quanto a aula, beleza? Como assim, Lucas? Mas homework é tão importante assim? Não só homework. Aqui, eu quero que você se exponha ao inglês. Como assim? Eu quero que você assista vídeos no YouTube, eu quero que você assista series, eu já falar, eu quero que você assista séries, eu quero que você escute músicas em inglês, eu quero que você escute podcast em inglês. Ah, Lucas, mas eu não vou entender nada. Não tem problema. A graça é basicamente essa. Você começa consumindo aquele conteúdo que você gostar, no formato que você gostar. Eu, por exemplo, amo podcast. Eu escuto muito podcast. E que você vá, aos poucos, começando a identificar palavras. Eu lembro que aqui eu descobri Foo Fighters, que é hoje a minha banda favorita, numa fita cassete. E o clipe era Learn to Fly. E eu pensava, cara, que massa, o clipe é divertido e eu queria muito entender o que eles estavam falando. Na medida que eu fui estudando quando eu era criança, eu fui adolescente, né, na verdade, não era criança. Eu fui começando a entender partes da letra. Olha só que legal. Então é uma construção e é muito legal, porque você começa a perceber, fica mais nítido, fica mais quase concreto, sabe? Você perceber sua evolução. Então é muito legal. Escolha um filme que você ama, uma música que você ama, escute ela ali uma vez por mês, mais ou menos, pensando, né, nessa evolução. Músicas e podcasts eu quero que você consuma todo dia, se possível. Mas é isso. So let's go. See you in the 5K races. Te vejo nas corridas de 5K. Bora lá?